Saudos, irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui ao meu canal Mestrando a Bíblia, um canal que foi gerado no coração de Deus. Amém? Hoje, como vocês já podem ter visto aí pela thumbnail, nós iremos tratar sobre a ceia, o que significa, né? Participar indignamente, aquele que come e bebe indignamente. Esse examine-se o homem a si mesmo. E qual é o sentido que Paulo está falando aquilo? Só que antes disso nós iremos trabalhar dois textos. Um texto lá em um dos evangelhos sinóticos, que é Mateus 26. E o texto mais usado nas Santas Ceias hoje, né? Em várias denominações, né? Que é o texto de 1 Coríntios 11:23. Mas como você já deve ter percebido que a visão do canal é pegar todo o contexto, nós iremos ler 1 Coríntios 11 a partir do 17, não do 23, para você poder entender qual é o contexto que Paulo está usando aquelas palavras, tá? Então, primeiramente, estarei usando a versão NVI. Quero ler com vocês aqui Mateus 26. Ok? Vamos lá para o texto. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu quero que vocês reparem que aqui, Cristo em nenhum momento falou: examine-se o homem a si mesmo. Você já reparou nesse texto? Aqui ele não cita isso. Ele poderia ter falado: olha, veja bem, som do coração de vocês, porque Pedro vai me negar daqui a pouco, vocês também vão se dispersar, né? Vocês vão me abandonar. Judas, meu irmão, aqui já não era nem para estar aqui, porque vai me trair, né? E aí também fica essa questão, né? Quando você olha os outros evangelhos sinóticos, quando você vai para João, você fica naquela dúvida em relação, poxa, teve a ceia antes de Judas, Jesus mandou Judas sair primeiro e depois teve a ceia, ou Judas ceou antes, mas isso daí não vai mudar aqui o tema, né? O sentido do tema de hoje, tá bom? Então você pode ver que Jesus, ele não fala nada disso. Olha, examine, Pedro, você vai me negar, rapaz, vocês vão me deixar, vocês vão me abandonar, tá? Eu quero que vocês só reparem isso, aqui não tem examine-se, pois o homem é a si mesmo. Por que será? Aí agora nós vamos para 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, tá? Vocês já olharam o primeiro texto, que Jesus não disse examine-se, tá bom? Então vamos aqui para o texto da ceia mais conhecido. Versículo 17. Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu o creio. Isso é o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto. Pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Agora o 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês.
façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. 30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Preste bastante atenção aqui no contexto do que o apóstolo Paulo ele está falando. Olha, vocês quando se reúnem, gente, vocês não podem estar lanchando a ceia do Senhor. Porque o que estava acontecendo? Agora nós vamos um pouquinho para a história. Os ricos, quando iam para a igreja de Corinto se reunir com os pobres, as outras classes, eles traziam o pão, o cálice, eles traziam a comida. Por eles trazerem a comida, eles comiam primeiro, eles comiam na frente. E os pobres ficavam por último, como você leu aqui no versículo 17, 18, tá? Então eles não esperavam os outros para comer. E outra, eles estavam lanchando a ceia do Senhor. É tanto que ele fala, por isso que há muitos de vocês que estão se embriagando, enquanto um está passando fome, o outro se embriaga. Então, o que acontece? O que é participar da ceia indignamente? É quando eles pegavam a ceia, em vez de fazer toda aquela simbologia que hoje nós fazemos no culto, né? Pega um pedaço do pão representando o corpo, pega um pouquinho do cálice de uva ali, né? Que representava o vinho, e o sangue de Cristo, que representa, no caso. Eles estavam parando para comer a ceia, lanchar. Eles estavam tratando a ceia de forma leviana. É tanto que quando ele fala assim, olha, quem tem fome e sede, bebe e coma em casa. Era como se ele estivesse falando, olha, não vem lanchar na igreja. A ceia é um simbolismo. É tanto que, quando ele diz aqui, ó, no versículo 28, examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. O que ele está querendo dizer? Irmãos, como isso daqui é uma carta, é lógico que o apóstolo Paulo não está lá, né? Senão ele não precisaria mandar uma carta. Ele está falando assim, olha, examine cada um a si mesmo, quem está fazendo esse tipo de coisa. E às vezes a gente lê tentando voltar para pecado, né? Claro que aqui é um pecado, né? Levar a ceia de forma leviana, mas tem muita gente que leva esse texto aqui em questão de todo tipo de pecado, né? E quando ele diz isso, ele está falando, olha, quem está fazendo essas coisas de lanchar, de não esperar pelos outros, de não discernir o corpo de Cristo, porque discernir é quando todos participam da ceia ao mesmo tempo. Um exemplo que eu gosto de dar é quando você vai almoçar, o seu braço não fica ali sentado no sofá, a sua perna não fica lá no banheiro, né? Sua cabeça não fica lá do lado da garagem, do lado do carro. O seu corpo todo come junto quando você está lanchando, tomando café da manhã, café da tarde, almoçando e jantando. Todo o seu corpo participa quando você está fazendo uma refeição. É a mesma coisa o corpo de Cristo. Então, quando ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, como Paulo não está lá, porque é uma carta, e você pode ver que no início do versículo 17, né, que ele fala que, aqui, ó,
Minto, versículo 18. Bem no finalzinho, que ele fala assim, ó. Há divisões entre vocês e até certo ponto eu o creio. Né? E aí ele fala que é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados, né? E aqui também ele já está falando quem é crente maduro, quem não é, né? Qual vai ser aprovado aqui, né? Quem é que ama mais, quem é que ama menos, entendeu? Então, gente, o contexto aqui da igreja de Coríntio é porque havia muitas divisões, inclusive de classes sociais. Né? Você vê quando você tira para estudar a carta de Coríntios, você vê um falando, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Tinha aquela divisão, né? Era uma igreja muito menina ainda, né? Andava muito na carne. Então, esse examine-se cada um a si mesmo é referente a isso. Não é referente a, eu estou em pecado, não vou tomar a ceia. Então vamos lá, o que simboliza a Santa Ceia? De um Cristo Salvador, que ele pega o pecador e torna o pecador santo, justificado, lavado e remido pelo sangue. Então, peraí, se é para mim ter esse memorial, essa lembrança, que a ceia faz isso, como é que eu vou dizer que quem está pecado não vai tomar a ceia? Polêmico, né? Mas é uma verdade. Polêmico, né? É chato, né? Mas é uma verdade. Tá entendendo, irmão? Porque a ceia é um memorial. E quando nós estudamos as alianças de sangue lá atrás, nós vemos que toda aliança ela tem um memorial. O memorial fala o quê? De memória, lembrar, memorizar, renovar a mente com aquilo, memorizar. Porque você, quando memoriza, você lê novamente, você relembra novamente, tá entendendo? Então, examinar a si mesmo era nesse sentido, de quem estava comendo e lanchando a ceia, para que parasse. Aí, vamos dar continuidade. Quando ele diz nos 29, ó, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Que foi o que eu falei, eles não estavam discernindo o corpo, eles tinham que ceiar junto ao mesmo tempo. Não é? Na sua igreja não é assim, os seus pastores e seus líderes comem primeiro, deixa o restante, fala agora vocês vão comer. Não come todo mundo junto, não participa todo mundo junto da ceia. Isso é discernir o corpo de Cristo. Isso é você dar atenção para os mais pobres, para os mais de classes baixas, enfim, os enfermos, aqueles que têm necessidade em outras áreas. É todo mundo participando junto. É isso que o texto está dizendo. Aí vamos lá. É por isso que ele diz, ó, por isso há entre vocês muito fracos e doentes e vários que já dormiram, né? Que o que acontece? Por tratar a ceia de forma leviana, e por falta da atenção do corpo de Cristo, né? Você vê que eles deixavam os outros passarem necessidade. Tanto na ceia quanto na parte do dia a dia. O irmão passando necessidade, muitos não socorriam, muitos não levavam ao médico. Por isso que ele fala, por isso que muito entre vocês estão fracos e doentes e muitos já dormiram, o quê? Morreram, né? Vamos lá, 31. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Que juízo é esse? É justamente desse, né? De doença, de fraqueza, né? Que era um juízo que Deus trazia por falta de ter esse cuidado com a ceia do Senhor. Porque você não trata algo sagrado de forma leviana, né? Você tem um respeito, você tem uma reverência. E era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. E aí, Braulio, como é que você sabe que eles estavam lanchando? Você leu o texto comigo, desde o 17, né? Que ele fala ali nos outros versículos, né? E também no 34, se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Firmando mais ainda o que eu falei. Eles estavam lanchando e era para eles fazerem apenas simbolicamente a ceia, tá? Então, fiquem na paz do Senhor. Vamos examinar as Escrituras. Espero que a partir de agora, você líder, você pastor, leia desde o 17. Porque nós temos o costume de ler geralmente a partir do 23. E o 17 é uma base muito importante, porque ele dá toda uma base para um contexto aqui, né? Então, fique com Deus. Observe as Escrituras do jeito que ela é.
tá ok? Lendo contexto por contexto, tá ok? Espero que vocês tenham sido abençoados, né, com esta palavra, com este ensino que veio da parte de Deus. E um beijo no coração de vocês. Amém? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.